Isso. Então, muito boa tarde para todo mundo. Uma alegria a gente iniciar o nosso segundo seminário desse ciclo de seminários Paulo Freire e Educação Matemática, Reflexões e Práticas. Hoje é dia 8 de junho de 2021, né? E a gente hoje vai ter a presença aqui da professora Ana Rafaela Correia Ferreira, que é professora do Centro Pedagógico da UFMG, e que vai discutir conosco a sua pesquisa de doutorado. Mas antes de começar, de apresentá-la e tudo mais, a Rafa fez trouxe um vídeo e ela vai colocar para nós para fazer essa abertura, né, Rafa? Só um minutinho, só que acabou que eu não abri o YouTube, não. Falhas técnicas, aqui é rapidinho. Uhum. Aí, na hora de compartilhar, Rafa, não esquece de colocar incluir som. Aí tem que ser a tela inteira, viu, Rafa, nesse caso. Não pode ser janela, não. Não, senão o som não vem. Tá. Não aparece essa opção. Então, peraí, já tá aqui no ponto. Então, vamos lá. Aí eu venho aqui, incluir som. Deixa eu pôr na tela inteira primeiro, né? Tela inteira. Aí. Pode ir lá? Então, Vai lá. vamos lá. Tá na tela inteira? Tá chegando, tá chegando. Aqui chegou. Chegou. Tá na tela inteira? Tá. Tá? Então, vamos ver se o som não sair, vocês me chamam aqui. Ah, peraí, gente, não vai sair, que eu esqueci, tá desativado o som aqui, peraí. É porque eu deixei o som desativado. Pronto. Agora vai. Continua na tela inteira? Continua. Voltou, né? Tá chegando o som. Tá. Achar que eu desço mais não. Ué, eu cantava aquele texto pra você. Aí. Não, não achar mais não. Colocação alta que você está acostumado. Filho pop, vocês não sabem não? Não. Mamãe, eu vivo distante da casa que você mora. Estou muito arrependido de um dia ter vindo embora. Quero voltar e não posso, não tenho dinheiro agora. Não vá pensar, mamãe minha, que o filho saiu da linha e esqueceu da senhora. Mamãe, eu saí de casa por um futuro melhor, vivendo aqui tão distante, só sei que tudo é pior. Pois a malvada saudade tá machucando sem dó. Eu saí atrás dos cobres e fiquei muito mais pobre.
vivendo aqui tão só. Eu aqui não faço farra, nem vivo na boemia. Meu negócio é trabalhar, à noite também de dia. Tô juntando um dinheirinho, mas meu grande compromisso é rever mamãe um dia. Eu esqueci o último verso, então foi esse mesmo. Aqui é só para estar com o Canhoto, amigo há 10 anos, e o Coló também, que é amigo dele há mais de 50 e forma dupla, né? Então a gente está junto aqui. É só para registrar, né? Não é show, né? E isso para nós é uma satisfação muito grande poder estar com o Tião aqui, né? Companheira que a gente já tocou muito junto, e eu estava devendo ele essa visita. A gente está aqui hoje tocando, mas o coração está sangrando, mas a gente sabe que a gente tem que tocar e cantar e divertir. Mamãe, eu vivo distante da casa que você mora. Estou muito arrependido de um dia ter vindo embora. Eu quero voltar e não posso, não tenho dinheiro agora. Não vá pensar, mamãezinha. Muito legal, gente. Esse é o Lázaro, foi um dos meus entrevistados na minha pesquisa. Ele é professor de matemática há mais de 25 anos na rede municipal aqui em Betim. Trabalhou no curso de suplência, que é esse pedacinho do texto que eu apresentei para vocês. E ele contou um pouco, aí nessa música, né, ele cantou um pedaço dessa música durante a entrevista que ele me concedeu, explicando um dos projetos que ele fez na EJA, lá na década de 90, que eles trabalhavam muito por projetos, e um dos projetos era para discutir justamente essa dualidade entre o urbano e o rural, e ele, contando também da história dele, ele foi um professor que veio do interior, ele é de Piumhi, e ele veio para Betim quando ele passou no concurso, quando ele veio para ser professor mesmo. Então, ele sentia muita saudade da terra, muita saudade do rural, e aí ele contou que fez esse projeto junto com os alunos, porque os alunos também tinham histórias semelhantes à história dele. Então, os alunos compartilhavam, né, do mesmo tipo de experiência, né? E aí, muito interessante que na hora da entrevista, ele parou, ele começou a cantar e foi explicando os trechos da música. Então, ele fala, o filho pródigo, né? Ele cita a passagem da Bíblia e tal. Esse foi um dos momentos. Um outro momento na entrevista também, ele conta que ele musicou algumas frases de Paulo Freire, que ele musicava as pautas das reuniões pedagógicas. E aí, um dia eles estavam lendo Pedagogia do Oprimido e ele musicou trechos do livro. E ele fala que Paulo Freire era pura poesia. E aí ele fez também projetos sobre Paulo Freire e tal, só que isso a gente não achei, né? Ele tem um canal no YouTube, mas ele não tem isso registrado, né? Eu tenho o telefone dele, vou falar com ele, falar, Lázaro, faça isso. O canal dele está disponível, gente, ele é um violeiro famoso aqui em Betim, o canal dele é Violeiro Lázaro Mariano, vale a pena, ele tem várias entrevistas em jornais e tal, ele toca super bem, vale a pena dar uma olhada. Lá tem CD, inclusive, ele tem Identidade Caipira. Ele me deu, ele falou, não, você vai lá em casa que eu vou te dar de presente. E ele me deu 2 livros dos filhos dele, que os filhos dele são poetas, eram poetas infantis, tinham acho que 12 ou 13 anos na época, e me deu o CD, o Identidade Caipira, que está lá
no YouTube tocado lá por ele, ele me deu o CD autografado. Uma graça. Isso é o legal de fazer entrevista também, né? A gente fica muito próximo dos entrevistados, né? Muito bom. Então, gente, agora então, vocês já estão conhecendo essa professora, Ana Rafaela, que é professora do Centro Pedagógico, do nosso mestrado profissional em docência, né? Educação e docência, que é o nosso promestre. Ela é coordenadora no programa de educação, coordena um dos seus projetos, né, que é o projeto de ensino fundamental. E é pesquisadora, bom, ela é do Núcleo de Educação Matemática, né, então professora de matemática, ela fez sua graduação e especialização na Católica, depois fez o mestrado e o doutorado aqui no nosso programa. Eu não sei se ouve, eu me congelei aqui para mim. Mas né? a gente está escutando. Ah, então tá bom. Também não tem nenhuma imagem interessante aqui, não. E ela é pesquisadora do GOEM, que é o Grupo de Pesquisa em História Oral e Educação Matemática, e do Grupo de Estudos sobre Numeramento, né, que é o GEM. Agora, mais sobre a Rafa, vocês vão conhecer agora nessa apresentação que ela vai fazer da pesquisa dela, né, Rafa? Então, tá com você, Rafa. A Vanessa chegando aí. Deixa eu compartilhar aqui, então. Vamos ver. Vai chegar aí. Estão vendo aí, gente? Estamos sim, Rafa. Aparecendo. Então, tá. Então, gente, é uma alegria, queria agradecer primeiro, são a oportunidade, né? Acho que da gente estar junto de novo. Eu tenho, né, depois que eu terminei o doutorado em 2016, eu tenho andado um pouco afastada, vamos dizer assim, das leituras e tal, de estudar um pouco, porque, né, a vida vai levando a gente para outras coisas e tal, e fui né, fazer outras coisas, enfim. E aí, foi tão gostoso retomar essas leituras, porque eu escrevi muito pouco, né, sobre a minha tese, tanto sobre a dissertação quanto, né, sobre a tese também, e revisitar isso foi muito legal, assim, ver um pouco da pesquisa. Vocês estão me escutando, gente? Que para mim tá um pouco travado aqui. Não, para mim tá bem bom. Tá ok? Então, tá. Som, imagem, tudo bem. Então tá. Então, essa apresentação aqui, eu escolhi um pedacinho, né, da minha tese, mas também poderia ter escolhido lá da dissertação, e aí nem te falei, mas eu burlei um pouco aí. Eu coloquei uns trechos da dissertação também, para a gente tentar fazer esse contraponto aí, na visão um pouco do professor e um pouco na visão do aluno, né? Ótimo. Porque no mestrado eu pesquisei, né, sobre as práticas de numeramento, mas do ponto de vista dos alunos, e no doutorado eu fui para outro campo, fui para história e tal, mas muito na perspectiva do professor, né? Então, tentar fazer um pouco desse contraponto aí. Mas antes, para começar aí, eu queria falar um pouquinho de como que eu me aproximei de Paulo Freire, né? De onde que veio esse meu interesse em estudar Paulo Freire, né? Na verdade, na minha graduação eu não estudei nada, então eu li assim, algumas coisas muito pontuais de pedagogia da autonomia, mas mais no sentido assim de Paulo Freire como um poeta mesmo, assim, que bonito, nossa, ele fala bonito, né? Nossa, ele escreve, ele fala bem, escreve bem e tal. Mas não tinha muita leitura, né? E aí, depois que eu saí da graduação, eu fui trabalhar como professora na rede estadual, e comecei trabalhando na EJA, no ensino noturno. E aí decidi, sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, decidi
começar a estudar sobre isso, sobre EJA, sobre ensino noturno, e aí fui na minha especialização estudar sobre EJA, e depois no mestrado também, né, era meu sonho, né, entrar numa universidade federal, e aí eu vim fazer o mestrado, a ação, né, me abriu as portas aí da universidade, em 2007 eu entrei. E aí no mestrado eu fui realmente ler mais sobre EJA, sobre Paulo Freire, e quem me abriu, assim, um pouco desse mundo aí de Paulo Freire foi a Viviane, que foi uma colega nossa, né, que é uma colega nossa do GEM, que fez um trabalho muito legal dos anos iniciais, falando sobre as práticas de numeramento dos anos iniciais, e utilizou também o referencial de Paulo Freire, né? E aí, vendo o trabalho dela, vendo as coisas que ela escrevia, eu falei, nossa, ele fala tudo aquilo que eu gostaria de falar, né? Parece que na hora que você vai escrevendo o texto, Paulo Freire sempre tem uma palavra que reforça aquilo que você quer dizer, aquela informação que você quer passar. E aí, com isso, eu fui estudando e tal, e utilizei essa ferramenta no mestrado. E depois, no doutorado, também eu decidi aprofundar ainda mais. E aí eu fui buscando realmente mais conceitos, fui buscando mesmo novas leituras. Então, no doutorado, realmente, eu li muito mais. No mestrado, eu li uns 4 livros de Paulo Freire, 5. Mas no doutorado, aí, eu me dediquei bastante, li muita coisa. Por gosto mesmo. Eu tinha prazer. Eu tinha, assim, eu pegava o livro e conseguia ler o livro, assim, rápido. Eu gostava muito. Então, tem alguns meus livros preferidos, que engraçado que os meus livros preferidos não são o da maioria das pessoas. Eu não acho que Pedagogia do Oprimido é um ótimo livro, mas tem outros livros dele que são tão bons também, né? Então, assim, às vezes eu vou um pouco na contramão. E aí, agora, né, desde 2011 que eu estou como professora na universidade, aí, trabalhando na EJA, né, como formadora aí de professores, e aí tenho utilizado também Paulo Freire para ajudar nessa perspectiva dessa formação, né, de pensar sobre a EJA, sobre o ensino em geral, né? Paulo Freire não é um teórico, um filósofo que pensa só sobre a EJA, mas pela sua história de vida, né, as pessoas associam muito a EJA, e tem muito a ver mesmo, mas é um filósofo que fala para tudo, né, para toda a área da educação. Então, eu escolhi essa frase para a gente começar, que eu acho que, assim, que a professora que eu sou, né, hoje, vem muito dessas relações, né, que eu fui tecendo ao longo da minha vida pessoal e profissional, né? Então, eu gosto muito dessa frase de Paulo Freire, que está nesse livro que eu indiquei para vocês, que é o Política e Educação, que ele fala assim: ninguém nasce feito, nós vamos nos fazendo aos poucos na prática social de que nos tornamos parte, né? Então, quer dizer, a gente se forma junto com o outro, na presença do outro, né? E tudo uma prática social. Então, essa frase de Freire, eu acho ela muito importante. Por quê? Porque ela reforça, né, que a gente não vive sozinho, né? A gente vive no convívio com o outro, a gente aprende junto com o outro, né? Então, eu acho que é uma frase que eu me identifico muito, né? Porque se hoje eu sou o que eu sou, o que eu me tornei, né, foi por todas as pessoas que passaram, que passam pela minha vida, né, diariamente. Então, o livro que eu escolhi, que é o Política e Educação, acho que nesse momento que a gente está vivendo tenso, vamos dizer assim, politicamente, né, é um livro que traz muitas discussões interessantes, né? Os 3 textos, né, porque na verdade o livro ele é composto de 12, eu acho, né? É uma coletânea de textos que foi escrito durante o ano de 1992. Então, se a gente pensar aí, tem quase 30 anos, né? Mas foi numa época que o Paulo Freire já estava mais maduro, vamos dizer assim, intelectualmente, né? E já tinha passado pela experiência do exílio, tinha passado pela experiência como secretário de Educação de São Paulo, então também fez ele ver várias coisas, né? Perceber várias coisas dessa questão da gestão também. Então, é um livro que traz muitas considerações a respeito desses diferentes espaços, né, que Paulo Freire ocupou. Então, tem um pouco que ele fala da história dele, da infância, que justamente
essa frase, né, que ninguém nasce feito, ele vai falando da sua experiência na infância, como que ele se tornou professor, e depois ele fala também da experiência dele na gestão, fala de colegiado, fala da educação de adultos, enfim, são textos de diversos assuntos, mas com esse pano de fundo, de que a educação é uma prática política. Então, acho que nesse momento tão tenso, em que a gente está tendo que se posicionar muito, né? Não tem muita escolha, né? Então, a gente está vendo esses casos aí das atrizes, né? Dos artistas aí, se posiciona, não se posiciona, tá certo, tá errado, né? Então, Paulo Freire fala que a gente tem que se posicionar, né? Que não existe isso de não se posicionar. E aí, ele fala isso durante várias partes do texto aí, né? Enfim, vale a pena ler o livro todo, tá? Eu peguei três textos, mas eu acho que vale a pena a leitura completa aí do livro. Deixa eu passar aqui, deu uma agarradinha. Aí. Então, vamos lá. O primeiro trabalho, que seria a minha dissertação, só para situar um pouquinho qual que foi o objetivo da pesquisa, né? O objetivo da minha pesquisa de mestrado, que se chama Práticas de Numeramento, Conhecimentos Cotidianos Escolares, em uma turma de ensino médio da EJA. Tá? Eu tinha por objetivo analisar as relações estabelecidas entre os conhecimentos matemáticos escolares e os conhecimentos cotidianos, que são explicitados por alunos e alunas da EJA, bem como as posições que esses sujeitos assumem nas interações que acontecem na sala de aula de matemática de uma turma do ensino médio. Tá? Então, eu observei durante mais ou menos uns 3 meses todas as aulas de matemática de uma turma de ensino médio na modalidade EJA. Era um professor e a turma tinha, acho que 35 alunos, mais ou menos. Era um esquema um pouquinho diferente do que é hoje a organização da EJA na rede estadual, mas o primeiro ano ele era anual, e o segundo e o terceiro ano era semestral. Não sei se está assim ainda hoje, mas eu acho que está um pouquinho diferente. E aí, eu observei durante esses 3 meses as aulas de ensino médio. Engraçado que, assim, os conteúdos de ensino médio, o que o professor trabalhava? Equação de segundo grau, função de primeiro grau, função de segundo grau, tá? E aí, dentro dessas aulas, eu fui observando como que era a interação dos alunos com o conhecimento matemático, como que era a interação entre os alunos e entre os alunos e o professor. E aí, eu analisei isso que eu chamei de práticas de numeramento, tá? E era muito interessante que tinha muito uma tensão entre o que era o conhecimento matemático escolar e o que é o conhecimento matemático do cotidiano. Como fazer essa relação no ensino médio? Como que os alunos estabeleciam essas relações, né, entre esses dois conhecimentos. Então, isso que basicamente, em linhas bem gerais, né, foi isso aí. Depois, o que eu fiz no doutorado, aí eu terminei o doutorado em 2016, eu pesquisei, a tese chama Educação de Pessoas Jovens e Adultas em Betim, 1988 a 2007, Perspectivas de Educadores e Professores de Matemática. Então, essa é minha tese, a professora Maria Laura foi minha orientadora, e nessa tese a gente investigou, na verdade, a gente não investigou, a gente construiu, vamos dizer assim, a gente elaborou, né, uma história do ensino de matemática em Betim, na EJA, para cursos, né, voltados para pessoas, estudantes, né, jovens adultos ou idosos, nesse período, entre 88 até 2007, que eram oferecidos para a Rede Pública Municipal de Educação de Betim. Então, acabou que os percursos da vida foi me levando aí para o campo da história da educação, e aí eu utilizei, né, a história oral como metodologia, que foi o que a Ação falou, que hoje eu participo do GOE, né. Foi um trabalho muito legal de fazer também, porque foi diferente do que eu fiz no mestrado, né? As entrevistas, o modo de fazer a pesquisa, né? A parte metodológica foi bem diferente, então foi de muito aprendizado, e eu adorei também fazer esse trabalho, né? O que eu pesquisei, então? Como que foi essa pesquisa? Eu elaborei, então, uma história do ensino de matemática, naquele contexto lá, de 88 até 2007, e eu entrevistei 17 sujeitos,
entre professores de matemática, pedagogos e coordenadores desses cursos. E utilizei a história oral como princípio teórico e metodológico. Para quem não conhece, nunca ouviu falar da história oral, ela é uma metodologia, né, que busca vincular oralidade e memória. O que significa isso, basicamente, né? É a gente tentar reconstruir a história a partir da oralidade, né? A partir dos testemunhos e da visão das pessoas que vivenciaram aquele período, né? Então, eu realizei entrevistas com esses 17 sujeitos e aí escrevi narrativas a partir dessas entrevistas, que não é a pura transcrição da entrevista, né? A narrativa, ela é uma elaboração já histórica, a gente reescreve, né? Toda a entrevista, mas dando coerência, né, ao texto, dando sentido à narrativa que ele está nos contando, e o professor, ele autoriza, né, todo entrevistado normalmente autoriza a publicação daquilo. Tanto é que a minha tese, ela tem 2 volumes, o primeiro volume, que é a tese em si, e o segundo volume, que são as narrativas na íntegra, né? Então, as narrativas de todos os professores, elas ficam disponíveis junto ao trabalho. Então, a tese, ela tem 2 volumes. Para quem quiser conhecer mais os trabalhos do grupo, né, o grupo do Goen é um grupo que está sediado na Unesp em Rio Claro, mas ele é interinstitucional. Então, hoje no Brasil inteiro tem pesquisadores que são vinculados ao Goen. Então, aqui é a Maria Laura, o Felipe, eu, né, e outros pesquisadores aqui